Graça e paz, amada Primeira Igreja Batista de Senador Camará. Aqui vamos ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje serei eu, o Juan, que vai dar a aula. E é muito bom estar junto com vocês nessa manhã de domingo. Quem não puder vir nessa manhã de domingo, está vendo outro dia, uma boa aula para vocês também. Aqui vamos estudar agora João Batista, a lição número 12, perdão, a lição de número 12, caso você utilize a revista. Aqui o número vai estar diferente, porque fizemos alterações no nosso cronograma, mas se você estiver usando a revista como auxílio, e eu aconselho que você use a revista, é a lição de número 12. Está bem? Separe seu lápis, sua caneta, seu bloco de notas e a sua Bíblia. Tenha uma boa aula, que nós possamos aprender com as Sagradas Escrituras muitas verdades sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E que nós possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até a nossa aula. Vamos nessa? João Batista, o homem a quem Deus usa. Vamos entender quem é esse extraordinário homem que nós vemos nas Sagradas Escrituras. João Batista, ele é filho de Zacarias e de Isabel. Isabel é prima de Maria, portanto, ele seria primo do Senhor Jesus. Zacarias, por outro lado, ele é sacerdote. Quando o anjo chega a Zacarias, ele diz que Zacarias terá um filho. Isso ocorre num templo, enquanto sacerdote, Zacarias está fazendo os seus ofícios. Então a gente pode deduzir, né, que João ele seria sacerdote, mas como vamos ver nos próximos slides, ele não o fez. Ele tomou outros rumos. João Batista usava roupas de pele de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele não vivia do que os mercados davam, não comprava o seu alimento, provavelmente. Na verdade, vivia do que o ambiente dava para ele. No caso, o deserto. O deserto foi onde todo o ministério de João foi consumado. Ele fez pregações, ele fez chamamentos ao arrependimento e, claro, como o nome dele já diz, batizou muitas pessoas no deserto. Bem, vamos para os próximos slides para entender melhor essa extraordinária figura. Mas como estava a situação ao redor de João Batista quando ele começou o seu ministério? É isso que nós vamos ver agora. Irmãos, fazia 400 anos que o povo de Israel não ouvia uma voz profética. Deus não havia levantado nenhum homem de Deus para mostrar sua palavra desde Malaquias. O período de tempo entre o nosso último livro da Bíblia, Malaquias, e o próximo, que vai ser Mateus, é cerca de 400 anos. Então, João Batista está tratando com um ambiente em que vai precisar ter um ressurgimento espiritual, um renascer espiritual no povo de Israel. Isso veremos melhor mais para frente nos slides. No próximo ponto, nós vemos aqui que ele estava sob o domínio do Império Romano. E por que isso é importante? Por que é importante saber isso? Nós vemos que por toda a Bíblia, no Velho Testamento, que os israelitas eles tinham um anseio de ter um reino, de ter um rei, um anseio de ter uma liderança como Davi, por exemplo, Salomão. Eles são muito elogiados, como nós vimos nos capítulos anteriores, nas lições anteriores. Eles são muito elogiados pelos autores dos livros, falando que eles são, quando o homem era de Deus, ele tinha um reino bom, um reino próspero. Contudo, nessa época, os israelitas estão sem reino.
os israelitas estão dominados, estão sendo oprimidos por uma nação estrangeira. E nesse caso era o Império Romano. Está bem? Essa dominação mostra que é um reflexo dessa dominação que nós podemos ver é o anseio que a população tem por um Messias, por uma voz profética. Nós vemos que nessa situação os moradores de Israel pensavam em se rebelar e levantar um rei e criar um reino próprio contra Roma e contra todos os outros reinos que viessem oprimir Israel. Enfim, há um anseio por um líder que tomasse as rédeas da sociedade e atacasse Roma e fizesse Israel independente estava no coração daquelas pessoas. A população ansiava isso, queria que Israel saísse das garras do Império Romano. E é nesse momento que João Batista aparece. Mas, apesar da vontade de Israel de deixar de ser oprimido, nós vemos que há uma corrupção moral muito forte nos moradores de Israel, não só nos líderes, não só na população. Em toda a sociedade permeava uma corrupção moral que nós vamos ver que vai ser denunciada por meio do Evangelho do João Batista, dos sermões de João Batista que ele falava no deserto. Vamos ver isso mais para frente. Agora vamos entender como Deus usou esse extraordinário homem. Bem, continuando a lição, nós podemos observar que João Batista ele era um homem com uma missão. Ele era um homem que sabia exatamente o que estava fazendo e para quem estava fazendo. Mas, tendo uma missão tão importante, uma pergunta vem à tona. Por que logo João Batista? Por que Deus usa para uma missão tão importante? Por que Deus usa logo João Batista? Bem, para isso, as Escrituras nos dão algumas pistas de como sermos usados por Deus por meio da vida de João Batista. A primeira coisa é que o João Batista ele não era um homem orgulhoso, ele era humilde. João Batista ele se mostrava completamente humilde quando muitos achavam que ele seria o Messias, dizendo que ele não era o Messias. Ele se mostrava humilde ao dizer que quando o Messias viria, ele não era nem digno de desatar as sandálias dele, nem de tirar o sapato quando Jesus chegasse, tirar o sapato de Jesus. Ele falou, não é nem isso eu sou capaz de fazer, eu não sou digno nem de tirar o sapato dele. João Batista ele era corajoso, ele sabia que havia prioridades maiores do que o bem-estar, o status. Há coisas mais importantes do que isso quando se tem uma missão importante e quando se é um servo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Nós podemos ver isso lá em Lucas 1,15, por exemplo, em que o evangelista ele descreve João Batista como alguém cheio do Espírito Santo. João Batista, quando ele é assunto entre Jesus e os fariseus, quando Jesus está conversando com eles e com o povo, o que Jesus diz? Ele diz que João Batista não era um caniço balançado pelo vento. Ele não explica essa metáfora. E agora, irmão, irmã, eu peço a você uma ajudinha. Que tal discutirmos o que é esse tal de caniço balançado pelo vento? Por que João não era um caniço balançado pelo vento? Diga a nós qual é a sua interpretação dessa metáfora. Claro, nós sabemos que, pelo contexto, ele tinha a ver com a integridade de João Batista. Ele era íntegro. Põe aqui nos seus comentários, por gentileza, qual é a sua interpretação de caniço balançado pelo vento. Bem, outro ponto importante
é pensar, a nossa revista ela usou uma metáfora interessante. Ela falou o seguinte, que João Batista não era um eco, mas era uma voz. O que é um eco? Um eco é uma repetição de um som, né, que nós ouvimos quando ele reverbera. O som ele é emitido, ele bate na parede e a gente ouve a mesma coisa de novo. João Batista ele não repetia um discurso. Ele não apenas dizia um discurso repetido, ele dizia algo novo. Ele era uma voz e mostrava ao mundo as novidades que Deus tinha para ele. Certo? João Batista, o homem com uma missão, e esses são alguns motivos pelos quais Deus usou João Batista. Depois de olharmos um pouco das características de João Batista, que nós, como cristãos, temos que procurar ter também, vamos nos atentar como Deus usou João Batista, como Deus usou essa figura. Bem, nós podemos usar isso observando o texto de Lucas 3,5. É uma fala de João Batista. Ele diz essa profecia que na verdade não é de autoria dele. Alguns evangelhos nem falam que ele disse isso, só dão um adendozinho. Essa frase, esse versículo, ele foi escrito por Isaías, tá? Pode ser encontrado no livro de Isaías 40, capítulo 40, do versículo 3 ao 4, tá lá. E é um cumprimento dessa profecia. O versículo é: todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. Bem, quando nós olhamos evangelhos, a gente não imagina que Deus veio com um trator gigante e saiu aterrando todos os vales e destruindo os montes e ajeitando os caminhos. O que será que esse texto tão importante quer dizer? Bem, para a gente entender melhor o texto que diz sobre a mensagem, essa é a mensagem de João Batista, precisamos dar uma passada em alguns conceitos bem básicos, mas importantes de relembrar. Amados irmãos, agora vamos dar uma olhadinha aqui nesses 3 tipos de texto. Uma passada bem rápida. Temos o tipo na Bíblia, narrativo. Na Bíblia temos poético e discursivo. São os principais tipos de texto. Narrativo, como a gente pode ver um exemplozinho aqui, ó, com uma revistinha em quadrinhos, a gente tem uma sucessão de fatos, cenas que acontecem uma atrás das outras. Então, no gênero narrativo, seria, por exemplo, a história do povo de Israel saindo do Egito, seriam a história dos reis. Eles têm um caráter de contar fatos. Poético, como a gente pode ver aqui nesse quadro, esse aqui, ó, quadro se chama A Noite Estrelada. Qual é a intenção desse quadro? É mostrar como as estrelas são? Não. Se a gente observar, elas não são assim. Mas a gente entende que a intenção do autor é mostrar como ele vê as estrelas, ou passar um sentimento, ou fazer uma outra visão, olhar por outro ângulo, a mesma coisa, certo? O gênero poético ele tem essa característica, metáforas que fazem você usar a imaginação. Você precisa usar a imaginação para entender o texto que tem na Bíblia. E o terceiro tipo de texto a gente chama de discursivo. Já vimos esses 3 textos aqui nas outras lições, só estou dando uma revisãozinha. E o discursivo são textos que têm um caráter de ensinar.
ou de mostrar logicamente, ó, tá vendo isso, isso, você não deve fazer, você deve fazer. Exemplos, João Batista falando arrependa-se, arrependa-se. O leitor, eu e você, temos que olhar aquele texto e pensar, bem, nós temos que nos arrepender. Os 10 mandamentos é um ótimo exemplo. A lei de Deus é um ótimo exemplo. Ela não conta uma história e nem é poética. Ela, na verdade, está falando de uma atitude sua que você precisa tomar após ler aquele texto. Está certo? Vamos lá, dar uma passadinha. Vamos retornar àquele texto de João Batista. Bem, qualquer dúvida e qualquer crítica ou sugestão, visto isso, nós podemos retornar ao texto de Lucas, versículo 5 do capítulo 3. Bem, se nós olharmos bem e voltarmos ao versículo original, que fica em Isaías 40, versículo 3 e versículo 4, percebemos o seguinte: percebemos que ele é um texto poético, ele não é um texto narrativo. Por exemplo, na minha Bíblia, ela mostra o texto em verso, em vários versos, como se fosse um poema. Isso é certo? Se ele fosse narrativo, ele seria mais assim, em prosa, mostrando parágrafos e assim. Mas, tirando isso, vamos olhar de uma vez para o texto. Ele usa a imagem, Isaías usa a imagem dos vales e dos montes. Aterrar os vales, nivelar os montes. O que será que isso quer dizer? Bem, nós temos que lembrar que ele quer que usemos a imaginação, que nós entendamos a situação. O monte, como nós podemos observar, no texto de Jeremias 3:2, por todo o Velho Testamento, ele é usado como uma imagem de local de adoração, que por muito tempo os israelitas usaram para se prostituir, para adorar outros deuses. A imagem da idolatria, quando ela é evocada na Sagrada Escritura, muitas vezes aparece a imagem do monte. Jeremias diz: em que monte você não adorou outros deuses? Em todos os montes você adorou outros deuses. Então, quando Isaías escreve, vamos nivelar a voz vai nivelar os montes, ela vai destruir essa alma idolátrica que os crentes em Deus têm. Bem, temos outra imagem que é de endireitar os caminhos tortos. Também é uma uma alusão a outra parte da Escritura. A gente pode ver isso em Deuteronômio 28:14. Em Deuteronômio 28:14, nós vemos Deus falando que depois de dar a lei de Deus, depois de dar a lei por meio de Moisés, que o povo nem se desviasse para a esquerda ou para a direita. O que isso quer dizer? Um caminho torto significa desobediência. Então, por meio desse texto, lendo, usando a imaginação e base bíblica, nós podemos entender que a voz que fala do deserto faz uma coisa muito poderosa. Ela olha para o cenário e consegue alterá-lo. Da mesma forma que se a gente olhasse para montes e vales, caminhos tortos e todos desnivelados, nós pudéssemos ver Deus destruindo tudo, remodelando tudo, deixando tudo plano. É essa imagem que ele quer que tenhamos de quando Jesus vem. Ele vai remodelando o nosso caráter, nossas emoções, ele remodela tudo e deixa algo totalmente novo. Essa era a mensagem que João Batista carregava, e era uma mensagem que mudava e muda vidas até hoje. Bem, vamos continuar nosso estudo sobre João Batista. Não queremos só saber o que ele falou, mas também
o que ele fazia e quem ele era. Então vamos para o próximo slide. Qualquer crítica, sugestão ou comentário, ou até mesmo dúvidas, por favor deixe aqui nos comentários. Nós olharemos, está bem? Vamos para o próximo slide. João era cheio de qualidades. E uma delas, sem dúvida, é levar o pecado a sério. João ele não achava que pecado era brincadeira. Ele levava a sério e era capaz de levar a mensagem de arrependimento, inclusive para grandes autoridades que podiam destruí-lo. Herodes é um grande exemplo de uma pessoa que pecou publicamente, se casando com a esposa de seu irmão, e que foi criticada por João. João não achava que, por mais que a pessoa seja poderosa, os seus pecados deveriam ser encobertos. Poderoso ou não, a pessoa deveria se arrepender. A mensagem de arrependimento é para todos, e João sabia bem disso. Nós devemos ter noção de que, como João, devemos levar essa mensagem a todos, poderosos e não poderosos, ricos e pobres. João tinha uma cosmovisão, ele era capaz de enxergar a sociedade, e ele era capaz de enxergar de uma forma que ele via a opressão do pecado em cada camada. Ele olhava para os soldados e dizia: soldados, não maltratem as pessoas, defendam. Ele olhava para os cobradores de impostos e dizia: cobradores de impostos, vocês não podem cobrar além do que deve ser cobrado. Vocês não podem extorquir. Vocês não devem fazer isso. É errado. Vocês devem cobrar aquilo que deve ser cobrado. E ele olhava para cada camada e cada tipo de pessoa, de cada camada da sociedade. Ia até João perguntar como deveria se arrepender. E o arrependimento, além de uma mudança de mente, requer atitude. Acima de tudo, João era íntegro e tinha convicção do que dizia. E sabendo mesmo que poderia ser morto pelas autoridades, e foi morto, ele não deixou de lado a sua responsabilidade. Como homens e mulheres de Deus, devemos ser como João, sempre levando a responsabilidade à frente. Sempre levando essa mensagem à frente. Lembrando que devemos levar o pecado muito a sério. Meus amados irmãos, resumidas as qualidades de João Batista, lembremos de todo dia agir como João Batista. Em todas as atitudes do ministério dele, levar o pecado a sério, ter convicção, saber o que ele estava dizendo. Quando os religiosos perguntavam para ele o que ele estava fazendo, ele respondia que ele estava aplanando os caminhos. Em todo o ministério, João apontava para Cristo, ele apontava para o Messias, ele apontava para aquele que viria. Para sermos homens que Deus usa em todo momento, como João, devemos ter uma vida toda pautada em apontar para aquele que veio, o Cristo, o Messias. Amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os dê muita sabedoria e que mudemos a cada dia as nossas vidas para que elas apontem cada vez mais para o Cristo e menos para nós. Essa é a minha oração e peço que seja a sua. Mande suas dúvidas e seus comentários e quem sabe adicionar alguma coisa se você quiser, ponha tudo aqui embaixo nos comentários. Deus te abençoe. A graça de Cristo Jesus.